Hoje Você ficou sem som, você se mutou. ficou sem Rose. som. Eu desliguei o microfone. Bem, eu quero dar primeiro o meu boa tarde a todos. Hoje, dia 28 de agosto de 2021, sábado, às 16 horas, 16h15, nós iniciamos o nosso curso das Epístolas de Paulo. E o livro que nós estudamos é esse, tá? Epístolas de Paulo, à luz do Espiritismo, de Antônio César Perry de Carvalho, publicação da editora O Clarim. E nós estamos estudando o capítulo 9, que trata da primeira epístola a Timóteo. E o título dessa epístola, o título é Valores para Colaboradores. Essa epístola que iniciamos o estudo hoje é uma das mais importantes. Na realidade, Timóteo tem duas epístolas, né? E Timóteo foi um dos grandes colaboradores de Paulo de Tarso, como nós vamos ver aqui. Ele começou muito novinho, ainda era criança, com 12 para 13 anos, quando ele começou a estudar os ensinos de Jesus. E a partir daí ele não parou mais. Então foi um dos grandes amigos, um dos grandes colaboradores de Paulo. Começando, como nós vamos ver aqui, esse trabalho ainda em criança. Então, aqui na página 81, no meu livro é página 81, diz assim: a primeira epístola a Timóteo se enquadra entre as chamadas epístolas pastorais de Paulo e teria sido redigida em Roma, no intervalo entre 2 aprisionamentos, ou durante o segundo, entre os anos 65 e 68 depois de Cristo. Há autores que indicam que ela teria sido redigida no ano 56 depois de Cristo, na ilha de Ilíria. Então não se tem certeza da época, não é? Mas pela forma como Paulo vai colocando os assuntos na carta, os historiadores vão localizando mais ou menos no tempo o período que ela foi escrita. Então, alguns dizem que acham que Paulo esteve preso 2 vezes. Então, que seria no intervalo entre os 2 aprisionamentos ou durante o segundo aprisionamento dele, tá? Então, seria nessa época, mais ou menos, que ela foi redigida. Porque as datas nós sabemos que é muito difícil, até porque o calendário foi estabelecido depois. Então, dizer com certeza a data fica de complicado, mas eles vão observando pelos fatos narrados na carta, aí eles vão fazendo uma localização no tempo. Aqui, nós vamos parar para pensar, conhecer um pouquinho de quem é Timóteo, quem é esse tão famoso e querido amigo de Paulo. Timóteo era filho de Eunice e neto de uma mulher grande trabalhadora da doutrina, né, do cristianismo, chamado Lloyd. Então, ele era filho de Eunice e neto de Lloyd. Foi um jovem líder da igreja primitiva. Muito provavelmente nasceu em Listra, uma província romana da Galácia. Juntamente com Derbe, essa província é designada no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 14, versículo 6, como cidades da Licaônica. Inclusive, algumas cidades que nós, quando estudamos o Novo Testamento, eles colocam cidades gregas, cidades romanas. Muitas dessas cidades hoje fazem parte da Turquia. Então, na época eram cidades gregas, hoje são cidades turcas. Inclusive, esse pessoal que tem condições de viajar, eu, se pudesse
fazer uma viagem turística, um dos países que eu gostaria de conhecer, apesar de ser um país que às vezes tem umas questões um pouco complicadas, seria a Turquia. Historicamente, a Turquia hoje é uma região que tem muitos lugares históricos. E muitas das cidades turcas eram, na época do Cristo, cidades de domínios gregos, domínios romanos, e hoje são cidades turcas. Então, tem coisas maravilhosas da Turquia. Então, se você for lá no Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos, em capítulo 14, versículo 6, você vai escutar, você vai encontrar palavras se referindo a Timóteo, a cidade de Listra, a cidade de Derbe. Sua mãe, a mãe de Timóteo, chamava-se Eunice, e sua avó era Lóide. Eram ambas judias. E no livro de Atos, capítulo 16, você também vai encontrar isso. Seu pai, o pai dele era grego, a mãe e a avó eram judias e o pai era grego. Provavelmente sua mãe e sua avó se converteram ao cristianismo durante a primeira visita de Paulo por Listra e Derbe, porque ele vai fazer uma visita. A primeira visita dele, é provável que nessa visita ele tenha conhecido a Eunice Lloyd e, levando a palavra dele, elas se converteram, tá? Vamos pegar aqui a Bíblia ou o Novo Testamento, procurar aqui Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o primeiro livro depois do Evangelho de João. Capítulo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Capítulo 14, versículo 6 a 22. Ai, credo. Começa logo no início do capítulo 1, para a gente pegar o texto logo, e não, que às vezes fica difícil pegar o texto no final, fica difícil de entender. Atos dos Apóstolos, capítulo 14, versículo 1. Eu vou começar aqui, no versículo 1. Diz assim: em Icônio, eles também entraram na sinagoga dos judeus e falaram de tal sorte que uma grande multidão de judeus e de gregos abraçaram a fé. Então, aí é Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé que estavam viajando e pregando. Mas os judeus, que continuaram incrédulos, incitaram e dispuseram os ânimos dos gentios contra os irmãos. Então, os judeus não convertidos, que estavam incrédulos, começaram a jogar os estrangeiros, os gentios, contra Paulo. Quanto a Paulo e Barnabé, demoraram-se ali bastante tempo, cheios de intrepidez no Senhor, que dava testemunho à palavra da sua graça e concedia que se realizassem sinais e prodígios por meios de suas mãos. Então eles faziam prodígios, quer dizer, curavam pessoas com a imposição das mãos. Dividiu-se, porém, a população da cidade. Uns estavam com os judeus, outros com os apóstolos. Então, formando-se uma conjuração de gentios judeus, de acordo com seus chefes, para ultrajá-los e apedrejá-los. Eles, sabendo, foram refugiar-se em Listra. Fugiram e foram para Listra e depois para Derbe, cidades da Licaônia e nos arredores. E ali continuaram a anunciar a boa nova. Deixa eu seguir aqui. A boa nova. Um homem aleijado dos pés vivia lá, sentado, coxo desde o seio de sua mãe, sem jamais ter andado. Ele ouvira Paulo falar, e Paulo, fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, disse-lhe com voz forte: levanta-te, direito sobre teus pés.
Ele deu um salto e começou a andar. Vendo o que Paulo fizera, as multidões levantaram a voz em língua licaônica, dizendo: deuses em forma humana desceram até nós. Então, eles acharam, o pessoal daquela região, né, que não era cristão, eram pagãos, acharam que Paulo era um deus. E começaram a chamar Barnabé de Júpiter. Começaram a chamar Barnabé de Júpiter, Deus Júpiter. E a Paulo de Mercúrio, porque era este quem tomava a palavra. Os sacerdotes de Júpiter, fora dos muros, levaram às portas touros adornados de guirlandas, pretendendo, de acordo com a multidão, oferecer um sacrifício. Porque eles achavam que Barnabé era Júpiter. Então eles resolveram, né, pegar os touros, adornar, fazer sacrifícios. Eles eram pagãos, né? Ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram seus mantos e precipitaram-se em meio à multidão, chamando e repetindo: amigos, que estás fazendo? Nós também somos seres humanos, sujeitos aos mesmos sofrimentos que vós, mas vos anunciamos a boa nova da conversão para o Deus vivo, deixando todas essas coisas vãs. Foi ele que o fez, o céu, a terra, o mar e tudo que nele existe. Ele permitiu nas gerações passadas que todas as nações seguissem os próprios caminhos. No entanto, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem. Do céu, enviando as chuvas e estações frutíferas, saciando de alimento e alegria os vossos corações. Mesmo dizendo essas palavras, a custo, conseguiram impedir que a multidão lhes oferecesse o sacrifício. Entretanto, chegaram de Antioquia e Icônio alguns judeus, os quais conseguiram instigar as multidões. Apedrejaram, pois, a Paulo e o arrastaram para fora da cidade, dando-o por morto. Mas, reunidos em torno dele, os discípulos, Paulo ergueu-se e entrou na cidade, no dia seguinte com Barnabé, e partiu para Derbe. Depois de terem evangelizado essa cidade e conseguido fazer bom número de discípulos, regressaram para Listra, Icônio e Antioquia. Confirmavam o coração dos discípulos, exortando-os a permanecerem na fé e dizendo-lhes: é preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E aí, Marisa, olha aí, ó, olha a resposta do Evangelho. É preciso passar por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Então a resposta vem no Evangelho para a gente, não é? Paulo era apedrejado, era jogado no lixo, apanhava, mas o que ele fazia? Levantava, sacudia a poeira, dava a volta e retornava ao trabalho. E aí o Evangelho diz para a gente: é preciso passar por muitas tribulações com resignação, mas resignação não é aquela daquela cabeça baixa, de submissão, não. É com humildade, mas sem ser aquela coisa, né, de subserviência. E enfrentar e continuar trabalhando, só assim a gente vai conseguir vencer. Então, isso aí é a gente mostrando como era a vida dele e como as cidades de Listra e Derbe vão entrar na história. Agora nós vamos pegar o livro Paulo Estevão, né? Deixa eu, seguindo aqui o nosso livro. Antes eu vou fazer a leitura aqui no... Deixa eu ver aqui só um instantinho, né? Deixa eu só... tá. Então, voltando ao livro, o segundo parágrafo, esse livro aqui, tá? Antes de pegar o Paulo Estevão. Diz assim: Paulo valorizou e contou com o apoio de jovens. Ele teve muitos discípulos jovens, como Timóteo, Tito, Silas. Ele era... A forma como ele trabalhava chamava muita atenção dos jovens. Os jovens gostavam do jeito de Paulo falar. Ele era muito firme, né? Ele não se escondia. Então, atraía muita atenção dos jovens.
E ele valorizou e contou com o apoio de jovens, entre eles o Timóteo, que veio a ser um dos seus seguidores e foi o destinatário de 2 epístolas. Paulo escreveu 2 epístolas para Timóteo. Timóteo foi orientado pelo apóstolo desde a juventude. Então, nós podemos dizer que Paulo foi professor de Timóteo. E ele diz na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 2, Paulo diz assim, meu verdadeiro filho na fé. Ele escreve falando assim de Timóteo, que Timóteo era meu verdadeiro filho na fé. E atuou mais em Éfeso. Torna-se oportuno o registro sobre o jovem Timóteo em Listra, em Paulo Estevão. Aí nós vamos pegar o livro Paulo Estevão, aonde eu pedi para vocês abrirem. O primeiro, eu pedi para vocês abrirem no capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Aí eu falei assim, vai lá quase para o final do capítulo, umas 5 folhas antes do capítulo acabar. Umas 5 folhas. Primeiros Labores Apostólicos. Umas 5 folhas antes do capítulo acabar, você procura um parágrafo que começa assim. Quando deu acordo de si... vocês acharam? É uns 5 parágrafos antes do capítulo acabar. Aí ele diz assim, quando deu acordo de si, à noite... Oi? Não foi o item que você mandou, não é? O serviço é de Jesus? Oi? Você, no WhatsApp, não informou que esse trecho começava, o serviço é de Jesus? Esse aí é o outro parágrafo, é o outro capítulo. Que vai ter um outro capítulo, que é o capítulo 6, chamado Peregrinações e Sacrifícios. Porque não, o serviço de Jesus, a serviço de Jesus está nesse capítulo 4. Não, é porque varia muito, por causa da edição. Está nos primeiros labores apostólicos. Eu coloquei. Não. Primeiros labores apostólicos, eu tenho aqui, pera aí um instantinho. Deixa eu ver aqui. Esse que você disse aí é o 4º parágrafo, tá? Deixa eu ver aqui, porque... Para aí, só um minutinho. Que você colocou assim no WhatsApp. Um momentinho. Os primeiros labores apostólicos, que é esse capítulo, umas 5 páginas antes de encerrar o capítulo. Inicia assim, Jesus. Acho que eu errei aqui, peraí um instantinho. Mas não... Um minutinho, deixa eu só... É porque o meu livro é diferente. É diferente aqui. Peraí um instantinho. Eu vou ver direito, confirmar agora. Deixa eu ver aqui. Desculpe. Lutas e humilhações. Eu botei o nome errado. O capítulo? O capítulo... Então, peraí, um instantinho só, gente. É porque é um capítulo muito comprido. Ele é muito comprido. Deixa eu ver aqui. Não, eu estou certa. Primeiros labores apostólicos. Primeiros labores apostólicos. Tem que falar o capítulo. Mas o número de capítulo é diferente por causa do índice. Tem gente que vai ao capítulo direto. No meu livro é dividido assim. Primeira parte, capítulo 1 a tanto. Segunda parte, capítulo... Então eu tenho que ir pelo nome do capítulo. Você procura o capítulo Primeiros Labores Apostólicos. Tá, qual parágrafo? Aí, quase no final do capítulo, vai para o final do capítulo e volta umas 5 folhas. Tá. Aí você procura o parágrafo, assim, o serviço é de Jesus. Então, é esse que eu estou falando. É esse que eu estou falando. Então, tá certo. Então, tá ok. Tá tudo jóia. Então, tá. O serviço é de Jesus. É porque tem um outro...
O outro é peregrinações e sacrifícios. Então, vamos lá. O serviço é de Jesus, tá? Deixa eu só ver aqui uma coisa. É porque eu não sei por que esse livro, os índices, é a primeira vez que eu vejo isso. Eles fazem a divisão do índice diferente. Tem livro que é dividido assim, primeira parte, segunda parte, terceira parte. E você vai numerando cada parte tem o capítulo 1. E tem outros que é uma sequência, entendeu? Por isso que complica às vezes. Então, vamos lá. Então, o serviço... eu botei certinho, sim. Eu pensei que tinha colocado errado, mas eu botei certo para vocês. Então, vamos lá. Ele diz assim, o serviço é de Jesus e não nosso. Todo mundo achou? É o parágrafo, é o capítulo Primeiros Labores Apostólicos, tá? O serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos, nesse capítulo de sofrimentos, não daremos conta do recado. E se paralisamos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com o Cristo. Seus argumentos pitorescos e concludentes espalhavam uma atmosfera de bom humor. Voltareis a Antioquia? Perguntou Onesíforo com atenção. Onesíforo era um companheiro deles. Barnabé aguçou os ouvidos para conhecer detalhadamente a resposta, enquanto o companheiro retrucou. Certo que não. Antioquia já recebeu a boa nova da redenção. E a Licaônia? Olhando agora para o ex-levita de Chipre, como a solucionar a sua aprovação, acentuava: marcharemos para frente. Não estás de acordo, Barnabé? Ele era assim, ele dava a decisão e depois ele olhava para Barnabé e dizia assim, você não está de acordo comigo, Barnabé? Barnabé ia dizer o quê? Ele já tinha tomado a decisão, então ele tomava a decisão, depois ele olhava para Barnabé, você não está de acordo, Barnabé? O Barnabé disse assim, o que eu posso fazer? Você já deu a resposta? Então ele era assim, né? Aí ele diz aqui, os povos da região precisam do evangelho. Se estamos tão satisfeitos com as notícias do Cristo, por que negá-las aos que necessitam do batismo da verdade e da nova fé? O companheiro fez o sinal afirmativo e concordou resignado. Percebeu? Barnabé concordou resignado, porque ele decidiu, depois olhou para Barnabé, tipo assim, você não está de acordo, Barnabé? Barnabé não tinha o que falar. Concordou resignado, como aquele que diz assim, o que eu vou fazer, né? O homem manda, eu só obedeço. Isso aqui é muito interessante. Sem dúvida, iremos para frente. Aí diz Barnabé, sem dúvida, iremos para frente. Jesus nos auxiliará. E os presentes passaram a comentar a posição de Listra, bem como os costumes interessantes da sua gente simples. Eles começaram a falar sobre a cidade, como era aquele povoado Listra. Onesíforo tinha lá uma irmã viúva, por nome de Lloyd. Daria uma carta de recomendação aos missionários, porque era muito comum, eu já até falei isso para vocês, quando um missionário, quando alguém ia para uma cidade fazer uma pregação e ele não era conhecido, era costume levar uma carta de apresentação, para que as pessoas que o recebessem soubessem de que se tratavam, né? Seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisassem. Barnabé não cabia em si de contentamento, né? Então, eles estavam lá muito felizes, né? Eles seriam hóspedes de sua irmã durante o tempo que precisassem. Os dois pregoeiros do evangelho se rejubilaram-se, né? Rejubilaram-se. Agora nós vamos passar para o outro capítulo, que é o capítulo Peregrinações
e sacrifícios. Esse vai ser fácil. A gente já vai. É só contar o quarto parágrafo. Esse é fácil de achar. Está lá no quarto parágrafo. Peregrinações e sacrifícios. É 2 parágrafos depois desse. No meu livro, é parágrafo 6. No de vocês, eu não sei. O meu livro, a capa é assim. O meu é parágrafo, é quarto parágrafo. Tá vendo? Não, quarto capítulo seu. Não, quarto parágrafo. Não, Um, eu estou dois, dizendo que no meu livro é capítulo 6. A minha o meu amiga. também. O meu é igual ao seu, 6. Alberto. Fala qual é a página, por favor. Capítulo 6. Capítulo 6. Peregrinações e sacrifícios. Para mim, capítulo 6, no meu livro, por isso que eu digo que é diferente de um livro para outro, entendeu? Aí, nesse capítulo, Peregrinações e Sacrifícios, vocês procuram o quarto parágrafo. Acharam? Esse é fácil de achar. Procura o capítulo Peregrinações e Sacrifícios e aí conta 4 parágrafos, quarto parágrafo, que diz assim: depois de breve permanência na capital da Cilícia. Todo mundo achou? Porque o meu livro é assim. O meu livro tem primeira parte. Na primeira parte vai do capítulo 1 ao 10. Na segunda parte, o meu livro vai do capítulo 1. Aí a segunda parte vai do capítulo 1 ao 10 também. Entendeu? Meu livro é dividido em primeira parte e segunda. Primeira O parte. meu é antigão e é nessa estrutura tua. Ah, também? É, E esse capítulo, para mim, é o 6. Peregrinações e sacrifícios. isso. Então, vamos lá. Peregrinações e sacrifícios é o título do capítulo. Eu vou para o quarto parágrafo, que diz assim: depois de breve permanência na capital da Cilícia, Paulo e Silas procuraram alcançar os cumes do Tauro, empreendendo nova etapa da rude peregrinação em começo. Noites ao relento, sacrifícios numerosos, ameaças de malfeitores, né? Ameaças de malfeitores, perigos sem conta foram enfrentados pelos missionários que todas as noites entregavam ao Divino Mestre os resultados da recolta e pela manhã rogavam a sua misericórdia. Não lhes faltasse com a valiosa oportunidade de trabalho, por mais dura que fosse a tarefa diária, porque era muito difícil caminhar ali, viver pelas estradas, né? Eles corriam risco de sofrer assalto, de apanhar, de serem roubados e até mortos. Aí, cheios dessa confiança ativa, chegaram a Derbe, onde o ex-rabino abraçou comovidamente os amigos que ali fizera, após a dolorosa convalescência, quando da primeira excursão. Então, na primeira vez que ele viajou e chegou até lá, ele ficou muito doente. O evangelho continuava a estender seu raio de ação em todos os setores. Profundamente sensibilizado, o convertido de Damasco, no desdobramento natural do serviço, começou a obter notícias da ação de Timóteo. O jovem filho de Eunice, pelo que lhe informavam, soubera enriquecer de maneira prodigiosa os conhecimentos adquiridos. A pequena cristandade de Derbe já lhe devia grandes benefícios. Por mais de uma vez, o novo discípulo ali ia correr em missões ativas, disseminava curas e consolações. Seu nome era abençoado de todos. Cheio de júbilo após o término de suas tarefas naquela cidade pequenina, o ex-rabino demandou Listra com ansiedade carinhosa. Lloyd o recebeu bem como a Silas, com a mesma satisfação da primeira vez. Todos queriam notícias de Barnabé, que Paulo não deixava de fornecer, solícito e prazenteiro. Na tarde desse dia,
O convertido de Damasco abraçou Timóteo com imensa alegria transbordar-lhe da alma. O rapaz chegava da faina diária junto dos rebanhos. Em breves minutos, Paulo conhecia a extensão de seus progressos e conquistas espirituais. A comunidade de Listra estava rica de graças. Um moço cristão conseguira a renovação de muita gente. Então, Timóteo já estava conseguindo converter várias pessoas. 2 judeus dos mais influentes na administração pública, destacados entre os que promoveram a lapidação do apóstolo, eram agora seguidores fiéis da doutrina do Cristo. Então, 2 homens que na primeira visita bateram em Paulo, apedrejaram Paulo, jogaram Paulo lá no esgoto, agora foram convertidos por Timóteo. Cuidava-se da construção de uma igreja onde os doentes fossem amparados e as crianças abandonadas encontrassem um ninho acolhedor. Paulo se regozijou. E tem uma parte aqui que vocês não precisam procurar, não, eu só vou ler para vocês, porque eu tinha pulado, só para a gente conhecer um pouquinho mais de Timóteo, é quando ele vai falar assim, deixa eu ver aqui. Ele diz assim, deixa eu ver aqui, que a irmã, que a Lloyd, né, ela era viúva de um grego abastado, morava em companhia de sua filha Eunice, igualmente viúva, e de seu neto Timóteo, cuja inteligência e generosos sentimentos, de menino ainda, continuavam o maior encanto das 2 senhoras. Isso foi na primeira visita. Nós tínhamos lido ali quando a segunda visita. Aqui é na primeira visita, tá? Conforme seu hábito, Paulo referiu-se na primeira oportunidade ao desejo imenso de trabalhar durante o tempo de sua permanência em Listra. Era uma das coisas que ele logo fazia. Chegava num lugar, o pessoal acomodava ele, mas ele logo perguntava assim, eu gostaria de trabalhar. Por quê? Porque ele não queria ficar nas costas de ninguém. Aí ele tratava logo de arrumar um emprego para ganhar um dinheirinho, para ajudar aquela família que estava recebendo, porque eram famílias pobres. Então ele queria logo arrumar um trabalho para poder colaborar na comida dele, entendeu? Pagar ali o aluguelzinho daquela hospedagem, porque a maioria, como a Lloyd era viúva, e naquela época, uma viúva, normal, e com um filho ainda, ela era viúva e ela tinha uma filha. Então, o primogênito dela era mulher. Percebeu? E mulher naquela época não tinha valor. E quem é que ela tinha de homem na família? Um menino, que ainda não podia ajudar a mãe nem a avó a subsistência, a sobreviver. Então, ela era muito pobre. Então, Paulo, observando isso, assim, eu não posso ficar aqui, mesmo que eu fique uma semana, um mês, eu não posso ficar aqui encostado, dando prejuízo para as pessoas. Então, ele logo procurava algo para fazer para poder ajudar aquela família que estava hospedando. Então, olha só, conforme seu hábito, Paulo referiu-se na primeira oportunidade ao desejo imenso de trabalhar durante o tempo de sua permanência em Listra, de modo a não se tornar passível de maledicência ou crítica. Entendeu? Porque ele ficava, alguém pode olhar e começar, tá vendo? Veio para cá se encostar. Então, mas a dona da casa opôs-se terminantemente. Seriam seus hóspedes. Bastava a recomendação de Onesíforo, que era irmão dela, para que ficassem tranquilos. Além disso, explicava, Listra era uma cidade muito pobre. Possuía apenas 2 tendas humildes, onde nunca se fazia o tapete. Então, era uma cidade tão pobre que não tinha onde ele buscar trabalho. Ele não ia encontrar trabalho. Paulo estava muito sensibilizado com o acolhimento carinhoso. Na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, aqui foi na primeira visita que ele fez. Ele tinha pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Deixou o apóstolo que as 2 senhoras comentassem as revelações em companhia do mesmo, até que fosse chamada a intervir. Então, aqui,
foi quando ele conheceu, ele foi na primeira viagem para Listra e conheceu Timóteo. Ele tinha 13 anos. E o que nós acabamos de ler no parágrafo, no capítulo Peregrinação e Sacrifício, já é a segunda viagem. Então, nessa segunda viagem, já tem um tempo maior. Deve ter levado uns 4, 5 anos. Então, quando ele vai na segunda viagem, Timóteo já é mais velho, já está pregando, já está fazendo conversões, inclusive ele converteu os 2 homens que na primeira viagem tinham batido em Paulo, né? Tinham apedrejado Paulo. Então, na segunda viagem, peregrinações e sacrifícios, Timóteo já é um trabalhador de destaque dentro daquela comunidade. E Paulo já está contando efetivamente com o trabalho de Timóteo. Então, a gente percebe aí que não havia, assim, uma perda de tempo, tá? Eles trabalhavam e trabalhavam muito. Então, Paulo, na primeira viagem, ele orientou Timóteo, deixou com ele alguns pergaminhos, Timóteo estudou, passado alguns anos, quando Paulo retorna lá, Timóteo já está bem preparado para fazer um trabalho que deixa Paulo surpreso e muito satisfeito com o que Timóteo estava construindo. Vamos pegar agora o livro, deixa eu ver aqui, só um instantinho, porque eu fiz umas marcações, né? Aqui, só pegar o meu livro aqui, peraí um minutinho, gente. Porque é tanta coisa que eu fico, às vezes, meio perdida. Vamos lá. 357. Tá. Vamos voltar ao livro do Antônio César Perry. Voltando ao livro do Antônio César Perry. Champlin, é na página 82. Nós fizemos essa introdução para a gente conhecer um pouco de Timóteo, né, e de tudo aquilo que ele já estava trabalhando. Champlin comenta que Timóteo atuou em igrejas já bem firmadas e que enfrentavam problemas locais. Então, as igrejas ali tinham alguns problemas, até porque havia muitos judeus não convertidos, que não gostavam de Paulo, é claro, né? Essas cartas representam apoio e orientação ao trabalho, seleção, caráter e deveres de colaboradores. As cartas de Paulo, elas para Timóteo, tinham essa característica. Eram cartas onde ele passava para Timóteo orientações de como os trabalhadores devem agir. Por isso que o título do capítulo é Valores para Colaboradores. Então, essas cartas representam apoio e orientação ao trabalho, seleção, caráter e deveres de colaboradores e orientações sobre liderança. Ele conversa muito com Timóteo nessa carta, ensinando a ele como ele deve liderar. Eram momentos em que Timóteo enfrentava desafios e o missivista sentia a necessidade de refutar heresias e fortalecer aspectos sobre a piedade cristã, com proteção aos mais necessitados. Algumas orientações são bem gerais e aplicáveis ao trabalho propriamente dito, do ceareiro do Cristo, por exemplo. Então, aqui, nós vamos na primeira carta aos Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Aí, é aqui no livro, na página 82. E aí Paulo diz assim, porque está assim, ó, 1.3, quer dizer, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, como te roguei, quando parti para Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Aí, capítulo 1, versículo 4. Nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus,
que consiste na fé. Assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, o objetivo do mandamento é esse. É o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Vamos pegar agora o livro Vinha de Luz, capítulo 15. E quem tiver Cartas de Paulo, na página 600. Deixa eu pegar o meu aqui, que eu não sei onde coloquei. Nas Cartas de Paulo, na página 600. Vinha de Luz, capítulo 15. Peguei o Evangelho segundo a Manuel. Página 600. A Denise está aí? Que aí eu ia pedir para ela ler para a gente. Estou. Então, lê aí para a gente. Vinha de Luz, capítulo 15, ou Cartas de Paulo, página 600. Não entendem. Isso. Em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. Avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política, da filosofia, da religião. Todavia, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam semelhantes desequilíbrios. A sociedade comum, em quase todo o mundo, é campo de batalha, nesse particular, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores em informações descabidas. Pretensiosas autoridades, nos pareceres gratuitos, espalham a perturbação geral, adiam realizações edificantes, destroem grande parte dos germens do bem, envenenam fontes de generosidade e fé, e, sobretudo, alterando as correntes do progresso, convertem os santuários domésticos em trincheiras da hostilidade cordial. São esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida, e quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Muitos espíritos nobres são cultivadores das árvores da verdade, do bem e da luz. Entretanto, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escauracho, da ignorância. Só um instantinho. Esse escauracho aí pode ser uma grama que cresce rapidamente como uma erva daninha ou aquela agitação das ondas depois que um barco passa. Por isso que ele diz escauracho da ignorância, né? Aquilo que se espalha. Quando o barco passa, você olha atrás do barco, fica uma marca de ondas agitadas. Ou então aquela graminha que se espalha com uma erva daninha. Por isso que ele fala escauracho da ignorância. Da ignorância. Isso. Dos cardos da calúnia. Cardo são plantas com hastes espinhosas. Isso. Dos espinhos da maledicência. Então, são aquelas plantas bem... ervas daninhas, bem ruins mesmo, né? Espinhentas. Isso. Então, em toda parte, movimentam-se também os semeadores do escauracho da ignorância, dos cardos da calúnia, dos espinhos da maledicência. Por intermédio deles, opera-se a perturbação e o estacionamento. Abusam do verbo
mas pagam a leviandade a dobrado preço. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei e por mais intentem confundir-lhes os parágrafos, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mas se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna, por meio da desilusão, do sofrimento e da morte. Vamos relembrar o que eu falei antes. O título desse capítulo é Primeira Epístola a Timóteo, Valores para Colaboradores. Então, Paulo, as cartas que ele manda para Timóteo é para, principalmente, dar orientações, tá? Para o trabalho, seleção, caráter e deveres dos colaboradores e orientações sobre liderança. Ele está muito preocupado com com o perigo dos colaboradores se deixarem arrastar por coisas estranhas e assim o trabalho se perder. Então, quando a gente lê essa página aqui de Emmanuel, a gente vê que essa mensagem de Paulo, explicada aqui, ampliada por Emmanuel, é atualíssima. Tanto que Paulo aqui, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, aqui na página 82, porque está assim, 1.3, quer dizer, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Olha o que ele diz aqui, ele diz para Timóteo, porque ele escreve a carta para Timóteo, e Timóteo vai dirigir a carta para os colaboradores, porque ele já organizou igrejas, grupos lá, né, em Listra. Ele diz aqui, Paulo falando para Timóteo, como te roguei, quando parti para a Macedônia, é aquilo direto, né? Que ficasses em Éfeso. Ele pediu para Timóteo ficar em Éfeso, para advertires alguns que não ensinem outra doutrina, que não ensinem uma doutrina estranha à do Mestre Jesus. Aí ele diz aqui, ó, nem se deem a fábulas, quer dizer, nem se deixem levar por historiazinhas, né, fantásticas, ou a genealogias intermináveis, porque se vocês pegarem aí, rapidamente, deixa eu ver se é realmente o Evangelho de João, não precisa vocês abrirem não, só vou abrir aqui para confirmar o Evangelho de João. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver se é de Mateus, porque ele está falando uma coisa aqui, só um instantinho. Evangelho de Mateus. Ah, tá. No Evangelho de Mateus, quem quiser abrir agora pode abrir, no capítulo 1, está escrito assim, Evangelho de Mateus, é o primeiro evangelista. O nascimento e a infância de Jesus. Capítulo 1, versículo 1. Livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, jogaram Jesus lá em Abraão, que a linhagem de Jesus vem de Abraão, tá? Colocaram lá. Olha o que eles fizeram com Jesus, para poder confirmar que Jesus era o Messias, prometido pelo Senhor, botaram a genealogia dele começando lá em Abraão. Aí tá lá. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e lá se vai. Um gerando o outro, um gerando o outro, gerando o outro. E lá no item 16 do versículo 16 diz assim, Jacó gerou José, aqui já é outro Jacó, tá, gente? É outro Jacó. Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações.
De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. Eu acho que 14 tem alguma coisa aí, olha só. E do exílio na Babilônia até o Cristo, mais 14 gerações. Esse 14 aqui é cabalístico, né, gente? Então, três grupos de 14 gerações, de Abraão até Jesus, para provar que Jesus era o Messias prometido, um verdadeiro exercício, né, que eles fazem aqui. Aí, olha o que Paulo diz aqui no versículo 1, no capítulo 1, versículo 4 da primeira carta aos Timóteos. Não se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis. Ele diz aqui, não se prendam a essas genealogias malucas, desculpe, intermináveis. E aí ele diz aqui, ó, que mais produzem questões, quer dizer, confusões, brigas, dissidências, do que edificação de Deus, que consiste na fé. Por quê? Porque eles julgavam as pessoas pela genealogia. Entendeu? A pessoa que queria se apresentar ou fazer um casamento, ele tinha que ter uma genealogia no meio dessa daqui. Começando por aí, numa dessas aqui. Entendeu? Se tivesse um nome que não fosse um desses que estão desde o versículo 1 até o versículo 16, o cara não era bem colocado na vida. Percebeu? Era assim. O cara, quando chegava, disse, não, porque eu sou descendente, e começava a dissertar sobre a genealogia dele. Se tivesse no meio deles um nome que não fosse dessa lista, a coisa não ficava boa. Então é o que Paulo fala aqui. Nem se deem a fábulas, as historinhas, ou a genealogia intermináveis, que mais produzem conflitos, questões, do que a edificação de Deus, que consiste na fé. Assim o faça agora, ele diz. Aí no capítulo 1, versículo 5, ele diz assim, ó, ora, o fim do mandamento é o amor, é isso que importa, o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. E aí, o Emmanuel vai dizer aqui, em todos os lugares surgem multidões que abusam da palavra. À época de Paulo, como agora, avivam-se discussões destrutivas na esfera da ciência, da política e da religião. Agora, todavia, ele diz, não somente nesses setores da atividade intelectual se manifestam desequilíbrios, tá? A sociedade comum, em quase todo mundo, é campo de batalha desse particular. E aí você vai encontrar, né, em vista da condenável influência dos que se impõem por doutores e informações descabidas. Autoridades pretensiosas autoridades, espalham a perturbação geral, envenenam fontes de generosidade, levando a uma hostilidade. Aí ele diz, são esses envenenadores inconscientes que difundem a desarmonia, não entendendo o que afirmam. Aí ele faz aqui uma admoestação, podemos dizer assim. Quem diz alguma coisa, porém, está semeando algo no solo da vida. E quem determina isto ou aquilo está consolidando a semeadura. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente está pregando. Porque a semeadura é nossa. E a colheita vai ser nossa também. Não adianta semear e pedir para o vizinho colher. Entendeu? Não adianta, não. Aí ele... Oi? Como é que esse texto é atual, hein? Atualíssimo. E aí ele diz aqui, ó, muitos espíritos nobres são cultivadores da árvore da verdade e do bem e da luz. Entretanto, em toda parte
movimentam-se também os semeadores da ignorância, da calúnia, dos espinhos, da maledicência. E por intermédio desses aí, opera-se a perturbação, o desequilíbrio. Abusam do verbo, né? Mas pagam a leviandade a dobrado preço, a cada um segundo as suas obras. Porquanto, embora desejem ser doutores da lei, e por mais intentem confundir-lhe os parágrafos, quer dizer, confundir os parágrafos da lei, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo das quais essa mesma lei lhes impõe a realidade da vida eterna, por meio da desilusão, do sofrimento e da morte. E agora eu me lembrei do ministro Barroso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que quando acontecem umas confusões assim no nosso país, ele sempre, no final do dia, na sexta-feira, no Twitter dele, ele faz 3 recomendações. Uma recomendação é o nome de um livro, a outra recomendação é uma frase e a terceira recomendação é uma música. E quando o nosso digníssimo presidente fez uma das suas pregações, ele colocou como recomendação de música aquela música do Chico Buarque, Vai Passar. Não tem aquela música do Chico que diz, vai passar, não é? Isso tudo vai passar. Então, ele fez essa recomendação. É o que o Emmanuel está dizendo aqui. Embora desejem ser doutores da lei, por mais que intentem confundir-lhes, e ainda que dilatem a própria insensatez por muito tempo, mais se aproximam dos resultados de suas ações, no círculo dos quais essa mesma lei lhes impõe as realidades da vida eterna. Então, isso também vai passar, não é? Isso também vai passar. Porque eles receberão aquilo que eles estão plantando. Né? Então, vamos voltar agora ao livro. Oi? Essa passagem me lembrou ontem a parábola do fermento, né? Exato. Em que uns hipócritas e mentirosos e outros buscam a verdade, né? Exatamente, o bom fermento e o mau fermento, né? O fermento dos hipócritas, guardai-vos do fermento dos fariseus, que é o fermento da mentira. E tem o bom fermento também, que é o que a gente usa para alimentação. Então, vamos voltar agora para o livro do Antônio César Perry. E lá na página 82, último parágrafo, ele diz assim, Timóteo atuou em Éfeso e região, atendendo à solicitação de seu orientador, que era Paulo, e recebeu a incumbência de se precaver com relação aos inovadores. Guardai-vos do fermento dos fariseus. Não é? As fábulas seriam essas histórias que Paulo falou aqui, né? Cuidado, nem se deem a fábula. As fábulas seriam essas histórias fabricadas por esses últimos, justamente por esses inovadores, por esses fariseus. As genealogias seriam referências à autoexaltação e ao orgulho judaicos. É aquela coisa, né? Eu sou filho de Abraão, de Davi, de Salomão e vai por aí afora. O roteiro proposto de vigilância, do coração puro, da boa consciência e da fé sincera é totalmente coerente, inclusive com a mensagem espírita de nossos dias. Tá? Então, o roteiro proposto por Jesus naquela época era o quê? Até por Kardec, de espíritas amáveis, espíritos instruídos, e por Jesus. Observai a oração e a vigilância, né? Para que não caias em tentação. Aí, lá na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim, e dou graças, eu estou na página 83, e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. Aí no versículo 13, a mim que dantes fui blasfemo,
e perseguidor, e injurioso, mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignoradamente na incredulidade. Então ele agiu, quando ele agiu daquela forma, como agiu, como Saulo, era porque ele não conhecia o cristianismo. E isso aqui, quando ele diz, olha só, aqui no capítulo 1, versículo 13 da primeira carta a Timóteo. Eu vou até grifar, porque a gente tem que tomar cuidado com isso. Olha só. A mim, que fui blasfemo, foi um desses aí que exaltou a genealogia, né? E perseguidor injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente, na incredulidade. Quando ele agiu como Saulo, ele agiu assim porque ele não conhecia o evangelho. Aí é que a gente para, abre um parêntese e pensa. Cuidado aqueles que agem assim, conhecendo o evangelho. Fecha parênteses, tá? Ele diz aqui, ó, eu alcancei misericórdia. Por quê? Porque a ignorância dele foi seu advogado. Entendeu? A ignorância será nosso advogado, será nossa defesa. Por que você agiu assim, Saulo? Eu não conhecia a verdade. Eu não conhecia. Então, a ignorância foi a sua defesa. E por isso ele teve misericórdia, porque Deus sabia que ele não conhecia o evangelho. Agora, será que aqueles que conhecem o evangelho e agem como blasfemos e perseguidores injuriosos receberão a misericórdia do Senhor de uma forma? Um dia receberão, mas receberão logo como Saulo recebeu? Entendeu? Então a gente tem que pensar isso. Cuidado aqueles que, conhecendo o evangelho, agem como blasfemos. Aí está o problema. Porque Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará das trevas da ignorância. Ué, mas eu conhecendo a verdade, eu quero permanecer? Aí, como disse a Marisa Leal aqui, não cabe atenuante. Porque você conhece a lei e você age contra a lei. O seu crime é maior do que aquele que não conhece. Então, isso aqui é muito importante. Mas alcancei misericórdia porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. No momento que ele passa a conhecer, ele muda de comportamento. E outros, passando a conhecer, continuaram no mesmo comportamento de antes. Por isso que ele chamava atenção. Ele dizia assim, para os judeus recém-convertidos, eu levei para vocês a verdade. Como é que vocês querem permanecer com as ações anteriores? Depois que eu levei a luz para vocês, não justifica. Cuidado vocês, porque vocês não conheciam como eu não conhecia, eu conhecia a luz e não guardei para mim, levei para vocês, vocês conheceram, mas insistem em continuar errando. Vocês, qual será a desculpa que vocês vão apresentar? Não tem desculpa. E aqui ele diz assim, ó, o antigo doutor da lei, perseguidor implacável dos seguidores do Cristo, reconhece o engano. E aqui tem uma coisa muito importante, gente. Ele reconhece o engano, ele sabe que errou, mas errou porque não conhecia a verdade. E não se fixa na ideia de culpa. Ele não se fixa na culpa. Por quê? Porque ele sabe que ele errou, porque ele não sabia. Então por que ele vai ficar ali
Ah, meu Deus, eu sou culpado, sou miserável, sou isso, aquilo. Ele te chama. Ele não se fixa na ideia de culpa e parte para a ação renovadora, considerando a graça que seria a conversão ao chegar a Damasco e a misericórdia da oportunidade de disseminar o conhecimento e a prática do evangelho. Então ele pensa assim: devo sim, vou pagar quando puder. Vou trabalhar pela minha renovação. Vamos pegar agora a primeira carta a Timóteo no Novo Testamento. Primeira Epístola a Timóteo, capítulo 1, versículos de 14 e 15. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 14 a 15. Ele diz assim, Alberto já leu, eu vou pedir para Eloá, lê aí para gente. Primeira carta a Timóteo, a primeira carta a Timóteo é depois dos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 14 e 15. Tá assim, carta aos Filipenses, carta aos Tessalonicenses, primeira epístola a Timóteo. Eu vou aconselhar vocês a colocarem na primeira folha de cada epístola uma etiquetazinha daquelas que colam, e aí vocês escrevem lá pequenininho, Timóteo, entendeu? Como se fosse aquelas... A minha tem alguns, que eu boto aqui, tá vendo? Coloridinhos. Que eu coloco aqui. Na primeira página de cada carta. Que aí você vai lá e acha com facilidade. Porque tem Bíblias que tem aquela notinha aqui na borda, mas tem outras que não tem. Então, achou? Boa ideia. Então, Boa ideia. Epístola a Timóteo. Melhor tu passar, porque tá difícil. Capítulo 1, versículo 14. Vamos lá, porque o horário fica apertadinho. Eu sei. Vamos lá. Achou? Não achou, não? Então, Ana... Você achou, Eloá? Não. Ana Constantino, achou? Eu estou sem livro. Achei. Então, lê pra gente aí, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. 14. Sim, ele me concedeu com maior abundância a sua graça junto com a fé e amor que estão em Jesus Cristo. Continua? Vai no 15 também. Esta palavra é segura e digna de ser acolhida por todos. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Mais exaltamente. Não precisa ler mais, não, é só esse aí. Então ele diz aí, ó, Jesus Cristo veio para cuidar dos pecadores, e eu sou o primeiro. Demonstração de humildade, né? Exatamente, porque ele sabia o tamanho... Agora que eu achei, olha o tempo. Vou fazer aquilo que tu pediu. Dá uma lida aí no capítulo 14, né? Ele sabia do erro que ele cometeu, ele sabia. Por isso ele diz, Jesus veio para salvar os pecadores, do qual eu sou o primeiro, né? Agora, nós vamos pegar o livro, quem tiver, Palavras de Vida Eterna, capítulo 38, ou Cartas de Paulo, página 602. 602. Porque aqui, no livro do Perry, ele diz assim, o antigo doutor da lei, perseguidor implacável dos seguidores do Cristo, reconhece o engano, não se fixa na ideia de culpar.
e parte para a ação renovadora, considerando a graça que seria a conversão ao chegar a Damasco e a misericórdia da oportunidade, né? A misericórdia da oportunidade de disseminar o conhecimento e a prática do evangelho, porque ele se reconhece um espírito altamente culpado. Ele sabe os erros que ele cometeu, tá? Ele sabe os erros que ele cometeu. Então, ele vai abraçar isso. Ele vai realmente trabalhar para se melhorar, mas ele não vai carregar essa tal dessa culpa de jeito nenhum. Ele não vai carregar isso com ele. Só um instantinho, gente. Só para eu ver aqui, porque são tantas anotações que eu coloco. Ah, deixa o livro aí aberto. Deixa o livro aí aberto. Não desmarca, não, tá? Que antes, eu vou falar um pouquinho dessa culpa aqui. Que ele diz aqui, ó. Reconhece o engano, não se fixa na ideia de culpa. É aquele detalhe. Ele sabe que ele errou. Ele sabe que ele errou. Mas ele mesmo diz aqui, eu errei porque eu não sabia, eu não conhecia a verdade. Por isso Deus foi misericordioso comigo. E por causa disso, eu não vou ficar aqui me prendendo à culpa, porque a culpa ela é perigosa. A culpa congela. O sujeito, quem quiser estudar de culpa, procura as obras de Joana de Ângeles, que ela tem uma vasta bibliografia para falar sobre culpa, mostrando que culpa é perigosa. Porque o cara fica daquela, ai meu Deus, eu sou miserável, eu sou infeliz, e nisso o cara chora, senta, morre e não faz nada para ninguém. E Paulo não tem isso, é aquela coisa do devo sim, vou pagando como puder. E paralelo a isso, eu vou trabalhando. Aí eu trouxe aqui, isso eu não vou pedir para vocês abrirem não, porque é bem pequenininho. É o livro de André Luiz, Entre a Terra e o Céu. Nesse livro tem o capítulo 3, que tem o título Obsessão. Entre a Terra e o Céu. Quem quiser depois, é um capítulo bem interessante. Pode pegar o livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 3, Obsessão. Nesse capítulo Entre a Terra e o Céu, no capítulo 3, André Luiz diz assim, Clarencio que vai falar, ele diz assim, o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e através dele sombrias forças se insinuam. Olha que ensinamento fantástico de Clarencio. Nesse livro, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, no capítulo 3, Obsessão. Lá, bem, né? Eu não coloquei não, porque é pequenininho. Pulando uma folha e meia, ele diz assim, Clarencio fez ligeiro intervalo e continuou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam. Né? É mais ou menos o 10º parágrafo que está escrito isso, nesse capítulo 3 do livro Entre a Terra e o Céu. É mais ou menos o 10º parágrafo. O sentimento de culpa é sempre um colapso. Vale a pena sublinhar essa frase. Quem tem o livro aí achou. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam. Porque o sujeito fica ali, né? Amargando aquela culpa. Todo mundo achou? Amargando aquela culpa. E é o famoso cabeça vazia, oficina do diabo. Lembra esses ditados antigos? Perigosíssimo. E no livro, outro livro de André Luiz, que eu mandei vocês pegarem, Ação e Reação,
também falando aqui de culpa, ação e reação. Deixa eu achar aqui, porque esse meu livro Ação e Reação tem um monte de anotações. Ação e reação é o capítulo 2. No capítulo 2. Deixa eu achar aqui. Capítulo 2. No capítulo 2, já é difícil até, vai ser difícil talvez. Olha, vai para o final do capítulo 2, vai para o final. Na última folha do capítulo 2, você volta uma página. No meu é página 29. Lá embaixo da página 29. No final, na última folha, você volta uma folha no Ação e Reação. Meu, essa capa aqui, ó. Qual é o capítulo, Rose? Lá no final do capítulo 2. Vai lá, pega a última folha. Tá. Aí você volta 8 parágrafos. Vai subindo 8 parágrafos. 7, 8 parágrafos por aí. Aí você vai achar assim, ó. Bem ponderou o interpelado sabiamente. Acharam? Beleza. Achou, Denise? Sobe umas 7, 8 parágrafos. Isso, tá lá, ó. Bem ponderou o interpelado sabiamente. Achou, Ana? Aí ele diz assim, ó. Os espíritos que na vida física atendem aos seus deveres com exatidão, retomam pacificamente os domínios da memória, tão logo se desenfaixam do corpo denso, reentrando em comunhão com os laços nobres e dignos que os aguardam na vida superior. Eu estou indo para o final do capítulo. Para a continuidade do serviço de aperfeiçoamento e sublimação que lhes diz respeito. Contudo, para nós, consciências intranquilas, a morte no veículo carnal não exprime libertação. Perdemos o carro fisiológico, mas prosseguimos atados ao pelourinho invisível de nossas culpas. E a culpa, meu amigo, é sempre uma nesga de sombra, eclipsando-nos a visão. Aí ele diz aqui, aí eu vou pular agora lá para o último parágrafo, penúltimo parágrafo, tá? Ele diz assim, sob a hipnose provocada, nossa memória pode regredir e recuperar-se por momentos. Isso, porém, é um fenômeno de compulsão. E em tudo convém satisfazer a sabedoria da natureza. Libertemo-nos, agora é o último parágrafo, vamos lá. Libertemos o espelho da mente, que jaz sob a lama do arrependimento e do remorso, da penitência e da culpa. E esse espelho divino refletirá o sol com todo o esplendor de sua pureza. Isso aqui é para a gente ver como a culpa ela é perigosa. Quando você se atém a carregar a tal da culpa, você fica preso. Você não consegue se movimentar. E como diz Clarencio, o sentimento de culpa é sempre um colapso. Todo mundo sabe o que é colapso, né? Desarmonia geral. Então, o sentimento da culpa é sempre um colapso da consciência. E, através dele, sombrias forças se insinuam. É a famosa brecha que você abre. Você abre aquela brecha e aí, por essa brecha, vai passar tudo que não presta. E vai te pegar. Sabe por quê? Porque você está frágil. Você está frágil. E estando frágil, você abriu a porta e mandou o vampiro entrar. É tudo que o vampiro queria. Ele vai fazer a festa. Por isso que Paulo diz aqui,
na página 83. Quer dizer, o Antônio César Perry fala, né, sobre ele, o antigo doutor da lei, perseguidor implacável, já disse o problema dele, né? Dos seguidores de Cristo, aí a coisa fica pior, porque além de ser perseguidor implacável, ele foi perseguidor dos seguidores do Cristo, reconhece o engano, quer dizer, faz a minha culpa, mas ele coloca aqui, isso aqui tem que ser sublinhado. Reconhece o engano, não se fixa na ideia de culpa e parte para a ação renovadora. Entendeu? Ele sabe que ele errou, mas reconhece o engano. Errei sim, mas não se fixa na ideia de culpa e parte para a ação renovadora. Mostrando o quê? Não importa o erro cometido. No momento que você reconhece o erro, o que você tem que fazer? Partir para a ação renovadora e deixa a culpa para os fracos. Devo sim, vou pagando como puder e, paralelo a isso, eu vou trabalhando para cobrir a minha montanha de pecados. Porque o amor, como disse Jesus, cobre a multidão de pecados. E foi o que foi dito, está lá no livro Paulo Estevão, quando, se eu não me engano, Maria Madalena, não, é no Evangelho, muito no Evangelho, quando ela morre, ela é recebida no plano espiritual, no céu, por Jesus. E Jesus diz, muitos pecados foram perdoados a ela porque ela muito amou. Então, muitos pecados entre aspas, né, serão perdoados a quem muito errar, se esse buscar amar. Foi o que Paulo fez. Então, muitos pecados foram... E também no Paulo Estevão, se eu não me engano, no final, tem isso. Muitos pecados foram perdoados a ele porque ele muito amou. Foi o que ele fez. Sou pecador, sim, mas pequei pela ignorância. Então, eu vou trabalhar amando o meu semelhante para poder ser perdoado. E nesse livro aqui, para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, é um pequeno livro, mas grandioso ensinamento. Pensamento e Vida, de Emmanuel. Nesse livro, capítulo 22, quem tiver esse livrinho aí, Pensamento e Vida, capítulo 22, diz o título do capítulo, Culpa. Pensamento e Vida, capítulo 22, esse livrinho aqui, ó, Culpa. Emmanuel diz assim: quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa. Então, olha aí. Quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da alma. Foi o que Clarencio disse aqui. Bem claro, ele disse no capítulo 3 do livro Entre a Terra e o Céu. O sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência e, através dele, sombrias forças se insinuam. Então, Emmanuel está dizendo aqui, ó, quando fugimos ao dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso, com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombra aos tecidos sutis da mente. Clarencio disse, sombrias forças se insinuam. É como se você tivesse puxado uma linha e lá vem a linha, só puxando o rosário, não é? Aí no segundo parágrafo, Emmanuel diz, e o arrependimento incessantemente fortalecido
pelos reflexos de nossa lembrança amarga, transforma-se num abscesso mental. Todo mundo sabe o que é abscesso, né? É aquela lembra? Abscesso do dente, que horror, meu Deus, que dor terrível. Você quer, chega do dentista, nem anestesia pega, porque está com abscesso. Aí o dentista tem que passar o antibiótico para acabar com a inflamação, para depois você ir lá tratar o dente, porque o abscesso é uma inflamação tão danada que o médico pode dar anestesia, ó. Anestesia não pega. Então ele diz aqui, e o arrependimento, incessantemente fortalecido pelos reflexos de nossa lembrança amarga, quer dizer, o cara se arrepende, mas a lembrança amarga vai aumentando o arrependimento de uma forma negativa. Transforma-se no abscesso mental, envenenando-nos pouco a pouco, expelindo em torno a corrente miasmática de nossa vida íntima, intoxicando o hausto espiritual de quem nos desfruta o convívio. Então, não envenena só a gente, não. Envenena também todo mundo, quem está ao nosso lado. Nossos companheiros, nossas companheiras, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, todo o nosso ambiente fica contaminado. A feição do ímã, que possui campo magnético específico, toda criatura traz consigo o halo ou aura de forças criativas ou destrutivas que lhe marca a índole, no feixe de raios invisíveis que arroja de si mesma. É por esse halo que estabelecemos as nossas ligações de natureza invisível nos domínios da afinidade. Ele está falando da atmosfera espiritual que todos nós temos e que se irradia em volta de nós. Operando a onda mental em regime de circuito, já estudamos isso no livro Mecanismos da Mediunidade, por ela incorporamos, quando moralmente desalentado, os princípios corrosivos que emanam de todas as inteligências encarnadas ou desencarnadas, que se entrosem conosco no âmbito de nossa atividade de influência, projetando as energias dilacerantes de nosso próprio desgosto ante a culpa que adquirimos. Quase sempre somos subitamente visitados por silenciosa argumentação interior que nos converte o pesar, inicialmente alimentando contra nós mesmos em mágoa e irritação contra os outros. É que os reflexos de nossa defecção, a torvelinharem junto de nós, assimilam de imediato as indisposições alheias. Aí começa a questão da afinidade, não é? Carreando para a acústica de nossa alma todas as mensagens inarticuladas de revolta e desânimo, angústia e desespero que vagueiam na atmosfera psíquica ou espiritual em que respiramos, metamorfoseando-nos em autênticos rebelados sociais, famintos de insulamento ou de escândalo, nos quais possamos dar pasto à imaginação, virulada pelas mórbidas sensações de nossas próprias culpas. Quer dizer, nós irradiamos, estudamos isso na aula do Livro dos Espíritos, pensamento e sintonia. Nós emitimos as nossas energias, os nossos pensamentos, que se espalham e se afinizam com outras semelhantes e depois retornam ao ponto de origem mais envenenadas do que elas eram quando partiram. E aí nós acabamos capitulando, caindo, né? É nesse estado negativo que, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, olha a expressão que ele usa, martelados pelas vibrações de sentimentos e pensamentos doentios, atingimos o desequilíbrio parcial ou total da harmonia orgânica. Começam as doenças, enredando corpo e alma nas teias da enfermidade, com a mais complicada diagnose da patologia clássica. A noção de culpa, com todo o séquito das perturbações,
porque ela tem um séquito de perturbações, remorso e outras coisinhas mais, que lhe são consequentes, agirá com os seus reflexos incessantes sobre a região do corpo ou da alma, que corresponda ao tema do remorso de que sejamos portadores. Toda deserção do dever a cumprir traz consigo o arrependimento, que, alentado do espírito, se faz acompanhar de resultantes atrozes, exigindo, por vezes, demoradas existências de reaprendizado e restauração. Cair em culpa demanda, por isso mesmo, humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Se você caiu em culpa, observou, opa, eu me sinto culpado. Para aqui. Parou no eu me sinto culpado, ponto. Não vai para frente. Não é? Descobriu, eu me sinto culpado, fiz besteira. Para aqui, ponto. Nada de à frente. O que eu posso fazer para reparar? Fazer o que Paulo fez. Ação renovadora. Começa a trabalhar. Só vai até aí. Me sinto culpado, ponto. Ponto. Agora, o que eu vou fazer para tirar, corrigir isso? E aí você começa a fazer o que Paulo fez. Ação renovadora. Nada de dar conversa para a culpa. Nada de dar conversa para a culpa. E aí Emmanuel diz aqui, ó, é por essa razão que Jesus, não apenas como mestre divino, mas também como sábio médico, nos aconselhou a reconciliação com os nossos adversários, enquanto nos achamos a caminho com eles, ensinando-nos a encontrar a verdadeira felicidade sobre o alicerce do amor puro e do perdão sem limites. Então, esse texto é maravilhoso de Emmanuel. Dá um estudo fantástico. Né? Pensamento e Vida, capítulo 22. Culpa. Denise quer falar o quê? Eu queria que você repetisse o número, você repetiu. Capítulo 22. Capítulo 22, culpa. Entendeu? Então, é aquele detalhe. É trabalhar. Trabalhar porque não dá para ser diferente. E semana que vem eu vou iniciar, ainda tratando sobre isso, mas aí a gente vai seguir. Então nós vamos parar aqui. Olha, nós paramos na página 83 e nós vamos começar noutra aula aqui no Timóteo capítulo 1, versículo 18, tá? É no capítulo 1, versículo 18, que nós vamos começar o nosso trabalho. Na realidade, que nós vamos começar a leitura da nossa próxima aula, para a gente não ficar perdido. Então, como temos ainda uns 5 minutinhos, né? Alguém gostaria de fazer algum comentário sobre isso aí? Ô, Rose, Pode falar, Alberto. nessa carta ao Timóteo, o Paulo diz: eu não vou me culpar, pois eu não conheci a verdade. Né? Mas aí tá, ele era um fariseu, certo? Então os fariseus viajavam na maionese? Não conheciam a verdade? Não, eles não. Tanto criaram um sistema próprio que se desviaram da verdade e não conheciam a verdade. Eles conheciam. Na realidade, eles nem conheciam a lei deles, porque eles não seguiam. Olha o que está nos 10 mandamentos. Quem é que recebeu os 10 mandamentos? Moisés. Quase 2.000 anos antes de Cristo. Pergunta, eles seguiam a lei mosaica? Ou melhor, eles seguiam os 10? Não, tanto que eles crucificaram Jesus. Então, eles eram os ignorantes também.
Mas, de certa forma, foi aquilo que eu coloquei antes. Eles conheciam. Paulo, eles conheciam de certa forma, mas eles modificaram muita coisa. Até então, a gente vai entrar no seguinte: essa lei, na aula de ontem, das parábolas, do fermento, lembra que nós falamos? O judaísmo, o cristianismo foi modificado pela lei dos homens. Então, quando você fala conhecer a lei, a verdadeira lei, é a partir do Cristo. A partir do Cristo, ninguém pode alegar ignorância. Até então, até o Cristo, você admite que eles não conheciam. Porque eles seguiam a lei dos profetas, que traziam algumas verdades, e muito foi adulterada. Tanto é que foi necessário o Cristo vir. Por que o Cristo precisou vir? Porque ele percebeu que aqueles emissários que ele enviou, que foram os profetas, que falavam das coisas que ele ensinou, mas esses profetas tinham limitações. Eles tinham limitações. E mesmo eles, muitas vezes, fizeram interpretações equivocadas das revelações que eles receberam. Então, quando Cristo vem, ele vem para botar tudo no lugar certo. Então, ele vem, ele pega a palavra dos profetas, que continham a verdade, mas a verdade estava meio escondida, em meio a fantasias, fábulas. Você tinha que ter uma elaboração muito boa para saber tirar dali. Tanto é que a gente tem dificuldade para interpretar o Antigo Testamento. Você fica pensando ali. Aí, quando Jesus chega, ele esclarece tudo. Tanto que ele diz assim: eu não vim alterar a lei, eu vim dar cumprimento a ela. Não é? E aí ele veio explicar a lei. De forma que quem ouviu a palavra de Jesus, com boa vontade, tirou todas as dúvidas. Tirou todas as dúvidas. Então, você até pode considerar os fariseus também ignorantes da verdade absoluta, que é a que Jesus trouxe. O grande problema está a partir de Jesus. O grande problema se encontra a partir de Jesus. Entendeu? Porque aqueles fariseus, como Nicodemos, como Gamaliel, que ouviram a palavra do Cristo e compreenderam, esses modificaram o comportamento deles. José de Arimateia eram doutores da lei. Gamaliel era foi o professor de Paulo de Tarso. Eliel, o avô de Gamaliel, um grande doutor da lei. Mas eles ainda não tinham escutado quem? O mestre falar. Eles não haviam escutado o mestre falar. Quando o mestre chega, todos os doutores da lei escutaram o mestre falar. Aqueles de boa vontade se converteram, compreenderam os seus equívocos. Gamaliel. Tanto é que quando você lê Paulo e Estevão, ele deixa de ser o doutor da lei. Ele troca. Para salvar Pedro, João e Filipe, ele entregou o carro dele para Saulo. Ele procurou Saulo e disse assim: Saulo, vamos fazer o seguinte, Estevão já morreu. Não tem jeito, Estevão já morreu. Agora, aí Saulo queria correr atrás de Pedro, João e Filipe, acabar com a casa do caminho. E ele sabendo da grande ambição de Saulo, ele foi lá falar para Saulo o seguinte: ó, Saulo, eu sei que você quer ser um doutor da lei, porque tinha um probleminha entre os fariseus, era a questão da idade. Eles gostavam de Paulo, mas eles se prendiam muito pela questão da idade. Os mais velhos eram mais sábios e Saulo era jovem. Por mais que eles gostavam de Saulo, eles tinham o pé atrás. Respeitavam muito Gamaliel pela idade. Quanto mais velho, mais experiente.
E aí, Gamaliel, sabendo disso, que Saulo queria o título de grande doutor, Gamaliel disse para ele: vou fazer o seguinte, eu vou me aposentar. Me aposentando, eu vou apresentar você ao templo como meu substituto. Mas, em contrapartida, eu vou cobrar um preço a você. Foi isso que Gamaliel fez. Aí, Saulo, que preço? Você não vai matar Pedro, nem João, nem Felipe. Aí Saulo gostou do negócio, mas para não dar o braço a torcer, disse assim: não sei, vou pensar sobre o assunto. Mas o coração dele deve ter feito assim, bum, 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 bum. Mas ele, né, para não demonstrar que ele estava amando aquela ideia, ele ficou assim: vou pensar sobre o assunto. Aí Gamaliel, sabendo que ele queria, disse assim: é a sua chance. Aí ele: tá bom, eu aceito a ideia, mas tem uma coisa, eles vão ter que ir embora. Aí Gamaliel: eu aceito. Assim ele salvou a vida dos três. E Saulo, né, assumiu aquilo ali. Mas durou pouco tempo. Porque logo depois veio uma estrada de Damasco atravessando o caminho dele. Então, você pode concluir que esses fariseus, até Jesus, eles eram ignorantes. Entendeu? Como Saulo. Erravam por ignorância. Eles conheciam a lei e seguiam ela o quê? Ao pé da letra. Lembra? A letra mata, o espírito vivifica. Ao pé da letra. Com a chegada de Jesus, a coisa muda. Você não pode mais, como disse a Marisa, usar a ignorância como atenuante. Porque Jesus traz a luz. Gamaliel, Nicodemos, José de Arimateia e outros mudaram, aceitaram os ensinos de Jesus. A partir daí, quem insistiu na rebeldia, aí tem problema. Vai ter problema. Entendeu? Vai ter problema. Então, eles estão desculpados até Jesus. Mas depois que se revela a verdade, o que você vai alegar para permanecer no erro? Meus interesses pessoais. É isso. Meus interesses pessoais. Eu vou permanecer no erro por causa disso. A quem muito foi dado, muito será pedido, disse a Marisa. São meus interesses pessoais. Aí a coisa fica. Aí é problema. É problema. Você abre mão de seguir Jesus pelos seus interesses pessoais. O que Emmanuel fez quando Jesus, uma noite, quando ele foi ter com Jesus? Jesus olhou, quando ele virou as costas, estava saindo embora, Jesus olhou, falou para ele: por que você não deixa tudo e me segue? Ele abaixou a cabeça e continuou caminhando em frente. Por que ele não aceitou o convite de Jesus? Ele era um senador romano e ele já tinha visto o grande fenômeno. Jesus disse para ele: pode ir para casa, sua filha está curada. Vamos dizer que ele nem acreditasse, mas quando ele chegou em casa, ele viu a filha curada. Opa, o homem é o homem. Voltava lá e dizia assim: mudei de ideia, vou te seguir. Mas ele era um senador romano. Entendeu? Interesses pessoais. Então, é aquela situação, né? Agora, o que fica mesmo para a gente dessa mensagem, no estudo de hoje, é essa questão da gente, depois que conheceu a verdade, não ter desculpas, é de não abraçarmos a culpa. Tudo bem, fiz besteira, preferi abraçar mamão, essa coisa nada toda. Mas eu não posso deixar que a culpa me domine. Devo sim, vou pagando como puder e vou trabalhando pela minha renovação. Um dia... Não atrapalha a caminhada, né, Rosa? Exatamente. Não atrapalha a caminhada. Porque errar, Deus sabe que nós vamos errar, que nós erramos. Mas é aquela coisa, né?
Por isso que os grandes religiosos, historiadores, dizem que estudar a vida de Paulo de Tarso é uma coisa fantástica para a nossa renovação. Porque quem olha para a vida de Paulo se vê ali. Se vê ali. É muito vivo, entendeu? A história de Paulo é muito viva. Então, e não há ninguém que possa discutir a existência dele. Podem discutir a existência de Jesus, que tem muita gente, né? Pode discutir a existência dos apóstolos, mas de Paulo não. Porque todos os ele tem registros históricos sobre Paulo. Então não dá para ninguém dizer, é um mito. Não é mito, não é mito, não. Apaga essa palavra. Não é mito, não é uma figura lendária, não é uma fábula, não é uma lenda, não. É verdade. Todos os historiadores reconhecem a existência de Paulo de Tarso. Então é aquela todo mundo discute um monte de coisa. Jesus existiu, não existiu, né? O evangelho, mas a existência de Paulo é provada na história. E aí nós podemos nos espelharmos nela para buscarmos mudar a nossa história, tá bom? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Tá tudo certo? Então a gente vai parar aqui, né? Então hoje ficou essa história, né? Bem frisada aí. Questão da culpa, achou culpa, manda a culpa embora. Não se deixar envolver pelo fermento dos fariseus, né? Que é perigosíssimo. E seguirmos em frente. Opa, pode falar. A existência de Paulo também é prova da existência de Jesus, né? Sim, sim. Só os ignorantes que não entendem. Porque se ele se converteu, foi por quê? Exatamente a Jesus. Aí não tem o que discutir. Você vai voltando assim. O homem mudou. Por quê? Por causa de Jesus. Então, um prova o outro. Então, se a pessoa quiser começar de trás para frente, começando em Paulo e voltando, ele vai encontrar Jesus. Não tem outro. Porque o próprio Paulo diz, nenhum outro, nós já estudamos isso, nenhum outro homem comum aqui na Terra teria condições para me converter. Nenhum homem. Ele era tão profundo nas suas ideias, no seu conhecimento, que ele não via na Terra, entre os homens comuns, ninguém com a capacidade de fazê-lo mudar de ideia. Ele diz isso. Aqui na Terra, do Paulo, aqui na Terra não tinha ninguém capaz de me fazer mudar o rumo da minha trajetória. Isso só aconteceu, só um homem teve. E mesmo assim, Jesus, depois de morto. Que ele acha que talvez Jesus vivo nem fizesse, nem conseguisse. Ele fala no Paulo Estevam, ele diz, Jesus, depois de morto, aparecendo para mim na estrada de Damasco, só ele teria condições de fazer isso. Nenhum outro homem conseguiria fazer isso comigo, fazer eu mudar. Então, palavras dele a gente vai discutir? Não. Né? Então, é fantástico a gente estudar Paulo, porque aí a gente vê. E eu gosto de Paulo porque ele não tem frescura, sabe? Ele não tem frescura. Essa da culpa eu acho fantástica. Ele disse, eu devo sim, devo. Mas é tipo assim, eu devo, mas muita gente deve também, né? Então, não vou ficar aqui me lamentando nem chorando. E foi embora trabalhando. E daquele jeito, né? Quer ir comigo? Quero. Não quer? Fica aí que eu vou. Foi aquela passagem de Barnabé, né? Que ele diz assim, vamos sim, vamos para Listra. Aí depois ele olha para Barnabé, não é Barnabé, você não vai? A Barnabé resignada diz, vou, né? É aquela coisa, ele toma a decisão, para não ficar chato, ele diz, você não concorda comigo? Mas ele fala com tanta veemência, não, nós vamos sim, vamos embora. Aí depois ele baixa a cabeça, olha para Barnabé, você não concorda, Barnabé? Aí Barnabé, concordo, vamos sim. Vai dizer o quê? Ele já tomou a decisão. E se Barnabé dissesse que não ia, ele ia dizer, tudo bem, Barnabé, porque teve um momento que ele falou.
Teve um momento que Barnabé disse, eu não vou não. Ele olhou para Barnabé, tu não vai não? Então fica aí que eu vou sozinho. E foi. Ele não se detinha, ele tinha esse negócio. Ele sabia da missão dele. Você não quer ir comigo? Acha que eu estou errado? Eu sei que eu estou certo. Então você fica aí que eu vou. E detalhe, hein? Não se preocupava se alguém ia ficar magoado com ele, não. Ele ia embora. Ele ia, acabou. Fiquem aí com suas mágoas. Ficaram chateadinhos comigo? Não tem problema, eu vou embora. Ele era assim. Mas tudo por quê? Porque ele sabia que tinha uma missão a cumprir. Uma missão que foi lhe dada pelo próprio Cristo. E ele não iria abrir mão dessa missão. Por nada desse mundo. Enquanto ele foi vivo, até o último momento, ele trabalhou pelo Cristo. Inclusive, a morte dele, as lições que ele dá ao carrasco dele no momento que ele está morrendo, ele ainda diz, né, cumpre aí a tua missão, faz o que você tem que fazer. Né? Quem lê Paulo Estevão, vai observar as últimas palavras dele para o carrasco dele, antes de perder a cabeça. É um ensinamento. É um ensinamento que ele vai dar. Entendeu? Ele aproveita até o último momento da vida dele para deixar o ensinamento. Então, vamos encerrando aqui o nosso estudo, né? Dessa noite. E eu vou pedir para o nosso irmão Alberto fazer a nossa prece de agradecimento. Agradecidos ao Pai Celeste por essa possibilidade de estudo tão necessária para o nosso crescimento espiritual, para ampliarmos o nosso discernimento e a nossa compreensão. Possamos, com as bênçãos do Senhor, seguir na direção da edificação do reino dos céus em nosso íntimo, buscando um caminho virtuoso que nos conduza ao progresso espiritual. E possamos vencer toda a natureza de obstáculo, desde os enganos nos pensamentos, nos entendimentos, até os atos impróprios, frutos das nossas imperfeições. E possamos vencer todo tipo de obstáculos e seguir, com fé, coragem e resignação, buscando seguir as diretrizes de Jesus, buscando os exemplos de Paulo, da sua fé, da sua determinação, da sua perseverança, da sua disciplina, para podermos caminhar como aprendizes da vida, buscando a vivência do bem, buscando a vivência dos ensinamentos sublimes de Jesus. Possamos verdadeiramente vivenciar esses ensinamentos. Agradecemos a toda essa espiritualidade que nos assiste, que nos ampara, por todo o auxílio e pela companhia, que nos inspire no caminho da renovação, no caminho do aperfeiçoamento íntimo e do aprimoramento moral. Que nos inspire no caminho da coragem, para que possamos lidar com cada situação de nossa natureza íntima ou de situações externas a nós com determinação, para que possamos verdadeiramente aproveitar esta encarnação dada por Deus, para podermos progredir como vosso Filho na direção da luz, da paz, do amor, da caridade, da fraternidade, da piedade e compaixão. Portanto, agradecidos estamos por tudo que tivemos hoje de ensinamentos trazidos por esses espíritos benfeitores. Agradecidos a Jesus e ao Pai Celeste. E que ao término desta oração estejamos com o Pai, hoje, agora e sempre. Bem, meus amigos, é sempre bom a gente estar aqui, né? Nos abraçando
E nesse momento da prece eu me lembrei da nossa irmã Tânia Leibão, que retornou à pátria espiritual. Foi hoje, né, que ela desencarnou, que ela possa ser recebida pelos amigos. Ontem às 22 horas. Foi ontem. Ontem às 22 horas. Que ela possa ser envolvida pelos amigos espirituais, que ela possa ter aquele período de descanso e em breve possa estar mais fortalecida, para que assim ela possa dar continuidade ao seu trabalho de regeneração individual. Então, nós deixamos aqui o nosso beijo no coração da nossa irmã Tânia, e que pedindo ao Pai, pedindo a Maria de Nazaré, que a envolva e fortaleça, mas também que console e ampare a sua família, que deve estar muito sofrida nesse momento, né? Então, que doutor Bezerra, amanhã é aniversário de nascimento do doutor Bezerra de Menezes, que doutor Bezerra possa visitar nossa irmã Tânia Leibão no Hospital da Espiritualidade, para levar a ela aquele bálsamo que todos nós, quando retornamos, necessitamos para fortalecermos as nossas energias. Que Deus ampare e abençoe. Que fique aí o nosso abraço, o nosso carinho para a nossa querida companheira Tânia Leibão, que retorna à pátria espiritual. Meus amigos, um beijo no coração de todos. Fiquem em paz, que o Senhor nos abençoe. Lembrando que quinta-feira começa o nosso Setembro Verde, com palestras voltadas para espírito, para sustentabilidade. A palestra do dia 2 vai ser Sustentabilidade, o homem e o espírito imortal nos tempos de pandemia. Quem vai fazer a palestra é a nossa irmã Jane, do Cefac, e o horário é diferente. O horário de setembro, das quintas-feiras de Setembro Verde, será às 19h30, tá bom? Então, esperamos poder contar com todos aí na quinta-feira e pedimos que vocês divulguem. E terça-feira estaremos de volta com o estudo do Livro dos Espíritos. Lembrando também que dia 9 começa o estudo do livro Diversidade dos Carismas, às 5h da tarde, tá bom? Tchau, gente. Beijo. Marisa, beijo aí na nossa irmã. Fazia um tempão que eu não a vi, hein? Para não aparecer. Beijo. Tchau. Fiquem com Deus, que o Senhor nos abençoe. Abraça aí. Amém. Seu Valdir, Menezes e todo mundo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo, gente. Beijo.